Mais uma vez, a Rede Globo sendo Rede Globo. Mais uma vez, a história se repete. Às vésperas de eleições, a Rede Globo joga no ventilador acusações sem nenhum fundamento para tentar manchar a imagem da igreja e daqueles membros e pastores oficiais da igreja os quais ela intencionalmente procura mudar a opinião pública a respeito. A nota da igreja começa falando sobre a tentativa de manipular a opinião. E por que se diz isso? Porque, infelizmente, a maior parte da nossa sociedade, isso até está mudando, né? Porque com a democratização da informação, redes sociais, internet, isso está mudando. A gente tem uma geração que está tendo mais acesso à informação. A informação está sendo democratizada, mas não atingiu todo mundo ainda. E boa parte da população não sabe ainda diferenciar uma notícia que fala sobre uma suspeita, sobre uma investigação, sobre uma denúncia. Por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia. Mas isso não significa dizer que já foi apurado, que já foi julgado. E muitas pessoas, quando recebem uma notícia desse tipo, principalmente da forma com que se passa a notícia, na cabeça das pessoas é como se vai prender todo mundo, descobriu, é isso aí, é a verdade. Então, por isso, é preciso que as pessoas saibam diferenciar e avaliar as notícias que chegam através da mídia marrom, que na verdade quer nada mais, nada menos do que manipular a opinião pública. E no final das contas a gente sabe que, como o senhor citou já tantas vezes, a gente já está calejado. Quando chega no final de tudo, se prova que não é nada daquilo. Ou seja, nada se prova. Só que aí já se espalhou tudo pelo ar. Exato. É algo que se repete porque, ao longo da existência da Igreja Universal, nós sempre fomos perseguidos, caluniados pela Rede Globo e por outros órgãos que produzem fake news a nosso respeito. São pessoas, jornalistas, se a gente pode assim chamar, organizações que não têm o interesse do Brasil nem do povo, mas sim interesses próprios e políticos, porque irresponsavelmente lançam calúnias, difamações, acusações que, como se fossem verdade, e como o Bispo Adilson disse, muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar uma alegação, uma acusação, uma denúncia de um fato, mas depois que o estrago já está feito, mesmo que nós venhamos apelar e fazer processos longos que se arrastam na justiça e formos inocentados, depois o dano já foi feito. E é apostando exatamente neste ponto que, mais uma vez, a Rede Globo de televisão lança estas acusações contra a Igreja Universal. Quais são as novas acusações, as novas calúnias? As novas calúnias envolvem um suposto esquema de lavagem de dinheiro, insinuando que a Igreja Universal do Reino de Deus estaria se beneficiando de fundos públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, coisa do tipo na ordem de 6 bilhões de reais, que eu entendo quase 20% do orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, pelas mãos da igreja, como se fosse uma forma de branqueamento de fundos. Isso é um absurdo sem tamanho. Para você entender um pouco do porquê do ódio, um pouco do porquê a Rede Globo está desesperadamente tentando atacar a Igreja Universal e o prefeito do Rio de Janeiro, eu queria que você acompanhasse esta matéria. Contratos obtidos com exclusividade revelam de onde saiu o dinheiro, da chamada fonte 107, do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. A conta só pode ser usada para o pagamento de professores e compra de merenda escolar. A denúncia foi feita ao Ministério Público Federal por este advogado. O processo foi enviado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que investiga casos de corrupção em Brasília.
Mas os integrantes da Câmara decidiram pelo retorno do caso à Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, não há prazo para a redistribuição do caso e ainda não foi nomeado um novo procurador que ficará à frente da denúncia. O principal documento é a utilização da fonte 77, que é a verba escolar. Ele não poderia ter usado para pagar a Fundação Roberto Marinho. A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que é especializada em combate à corrupção, entendeu que tinha que descer para o Ministério Público para ele examinar e fazer o procedimento cabível. A Fundação Roberto Marinho assinou pelo menos 19 contratos com a Prefeitura do Rio na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. 14 estão sob suspeita em uma sindicância, porque usaram o mesmo modelo, dispensa de licitação e o histórico da empresa com projetos de educação. Os contratos renderam à Fundação Roberto Marinho mais de 200 milhões de reais, dinheiro público pago por obras e consultorias sem concorrência. A Fundação Roberto Marinho disse que não foi notificada a se manifestar e que os contratos assinados com o município do Rio estão em conformidade com a legislação. Este especialista em gestão pública explica que driblar a lei de licitações é crime e que o uso indevido do dinheiro exclusivo da educação pode tornar inelegível qualquer administrador público. Não posso desviar esse fim e aplicar essa verba em outro objeto, em outro contrato. Isso também configura improbidade administrativa, que pode levar, inclusive, à suspensão dos direitos políticos por muitos anos. Ele pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia, se ficar realmente comprovado que houve a intenção de frustrar, burlar, dispensar, sem previsões legais, o processo licitatório.